Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para mim, para a tua vida, aleluia. Nós estamos, em consagração até 12h30 e agora nós já vamos orar, interceder, ouvir a palavra que Deus nos deu, aleluia, glória a Deus. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória. Em João 6, capítulo 6, verso 22. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nessa hora, reconhecendo o Senhor como Senhor Salvador, Senhor, o Senhor Criador do céu e da terra, o Senhor poderoso e santo, o Deus que faz todas as coisas. Acampa Teus anjos ao nosso redor, repreende toda a fúria do inimigo, todo o mal, toda a armadilha e toda a cilada, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, me diminua para que a Tua glória cresça. Senhor, toca, Senhor Jesus, nos pequeninos, toca, Senhor, naqueles que necessitam da Tua ajuda. Meu Pai, no nome de Jesus, seja o refúgio, seja o baluarte. Meu Pai, que o povo, Senhor, que as pessoas venham depender inteiramente de Ti, que eles venham se colocar diante de Ti, Senhor. Pai, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, que eles aprendam a não esconder, mas a morar no esconderijo do Altíssimo, como o Senhor diz na Tua palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós habitamos, nós estamos descansando em Ti, estamos guardados, protegidos, Senhor. A melhor morada e segura para nós é estar em Tua presença, nos Teus braços, Senhor. Meu Pai, que eles possam entregar a vida deles a Ti, reconhecendo o Senhor como o Senhor da vida deles, o Senhor que deu Jesus para morrer na cruz por nós, o soberano, o grande eu sou, o general de guerra, aquele que criou todas as coisas e que nada foge, do seu domínio, nada foge da Tua vontade. Meu Pai, me diminua para que a Tua glória cresça. Pai, me diminua para que a Sua vontade seja feita. Meu Pai, traga nossas memórias, tudo aquilo de bom que o Senhor já tem feito. Meu Pai, louvado é o Teu nome, porque até aqui o Senhor nos sustentou, porque até aqui o Senhor tem feito. Louvado é o Teu nome, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida, sobre o ar que nós respiramos. Senhor Jesus, nós temos saúde, nós temos paz, nós temos alegria. Nós temos a esperança em Ti, confiamos na cura, na libertação, confiamos que o Senhor é um Deus poderoso e santo, que nos guarda, Senhor, na destra da Tua justiça. Senhor, o Senhor é o nosso escudo, o nosso baluarte, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória, vai tocando, repreendendo toda a fúria do inimigo e todo o mal, é o que eu te peço no nome de Jesus. Senhor, nos colocamos diante de Ti nessa brecha, pedindo proteção para nossa casa, nossa família. Pai, que o Senhor venha escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Meu Pai, entra com o Teu poder, Pai, repreendendo toda a potestade, agindo sobre o céu do Brasil, agindo nas cidades, aonde tem tido enchente, Senhor, aonde pessoas têm perdido seus entes queridos, perdido todas as suas, seus bens materiais. O Senhor é um Deus que providencia, e o Senhor dá muito mais além do que eles possam imaginar. Meu Pai, que aquilo que o Senhor tem guardado para nós é o que nossos olhos não viram, nossa boca nem sequer falou, nossos ouvidos não ouviu e nem sequer desceu ao nosso coração. Meu Pai, então entra, Pai, com o Teu poder, com a Tua glória, repreendendo todo o mal, toda a astuta do inimigo. Meu Pai, cessa, Pai, por um tempo a chuva naquele lugar. Meu Pai, cessa, Senhor Jesus, a obra maligna, Senhor. Guarda os pequeninos, Senhor. Guarda aqueles que têm o coração voltado ao Senhor. Meu Pai, que esse momento seja um momento das pessoas se voltarem ao Teu poder, a reverenciar a Tua glória. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro com um pedido de misericórdia, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Não existe nenhum lugar que esteja seguro se não for na Tua presença, no nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte a multidão estava do outro lado do mar, quando viu que não havia ali mais nenhum barquinho, a não ser aquele o qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com eles, com os seus discípulos neles, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barcos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar que comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi,
quando chegaste aqui, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e que vos saciaste. Então o Senhor está dizendo, vocês não estão me buscando pelos sinais que vocês viram, sinais que Deus estava dando através de Jesus, que Jesus era o Messias, mas por causa do pão, o pão que eles tinham comido. Mas o Senhor estava querendo dizer, olha, vocês me buscaram equivocados pela bênção proporcionada material, mas vocês deveriam entender eram os sinais vindo do alto céu. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então Jesus dizendo, vocês têm que trabalhar para o reino, mas não em busca do alimento fisicamente, não apenas pela providência que Deus pode trazer sobre a tua vida materialmente. Nós temos que buscar Jesus não pelo interesse de sermos prósperos, mas sim por um amor, né? Por amor daquilo que Deus fez por nós. Ali Jesus estava dizendo, o qual o Filho vos dará, isto é, Deus deu Jesus por nós e Jesus nos deu essa condição de alimento espiritual eterno, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos deu esse livre acesso ao Pai, porque o Senhor selou Jesus por nós. Jesus, ele veio para nos dar o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que pode vir e trazer o alimento para nossa alma. Ele é o único que pode vir e preencher o vazio que existe em nós. Aleluia! Disseram-lhes, pois, que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que crereis naquele que ele enviou. Isto é, a obra de Deus, a grande obra de Deus é que nós venhamos amar o Filho dele, aquele que ele deu para morrer na cruz por nós. A grande obra da fé é essa, nós cremos naquilo que Jesus fez por nós, crer naquele que enviou Jesus, que é o grande eu sou, poderoso, general de guerra. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Então agora eles estavam ignorando tudo que Jesus já tinha feito antes por eles. Ó, pois que sinal, pois, fazes tu? Eles estavam ignorando tudo que Jesus já tinha feito para eles. Eles já tinham visto Jesus ali multiplicar os pães, os peixes, já tinham visto tantos milagres e agora estava perguntando qual sinal seria este para que vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Então eles estavam ignorando tudo que Jesus já tinha feito. E quantas das vezes nós na caminhada estamos assim? Né? Nós começamos a ficar desapercebido, entristecido, e nós começamos a esquecer os feitos de Jesus na nossa vida. Começamos a esquecer a mão de Deus cuidando e zelando de nós. Que nós não venhamos esquecer tudo que Jesus fez por nós, tudo que Deus fez por nós. Aquilo que Jesus fez na cruz tem poder, tem validade. Não tem como ninguém invalidar aquilo que Jesus fez na cruz, porque no nome de Jesus há poder. Aleluia! E ele deixou o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que testifica dentro de mim e de você. É ele que nos anima, nos transforma, é ele que testifica, né? Nós com nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Então ali, Jesus dizendo, olha, o pão que Moisés deu para vocês, o pão que desceu do céu, aquele pão era só para saciar a carne, era só para alimentar fisicamente, mas o pão do céu, quem vai dar para vocês é meu Pai que está no céu. Isto é, né? É o Pai que vai dar. O meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Então, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, Jesus aqui dizendo, referindo aquilo que ele ia fazer, e não de um pão que é perecível, como foi o pão que desceu lá, né, para alimentar o povo no deserto. Jesus estava dizendo, eu sou o pão. Deus vai dar, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. É aquilo que dá vida, né? É o que dá vida para o mundo. Jesus deu a vida em resgate do mundo. Ele ama o mundo.
Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Aleluia. Agora eles queriam esse pão. Agora eles estavam aqui exigindo, fazendo uma exigência para obter esse pão, né? Aleluia. E Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida. Agora Jesus já afirma: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que vai vir para dar a vida ao mundo. Aleluia. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus dizendo de uma fome espiritual e de uma sede espiritual. Que aqueles que vão até Jesus é saciado. Aqueles que vão até o Mestre é cheio do Espírito Santo de Deus. É transformado pelo Espírito Santo de Deus. É derramado sobre ele o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não creste. Então Jesus dizendo: vocês já tinham me visto ali, né, fazendo todas as obras, todas as maravilhas, mas não estavam crendo. Vocês viram eu fazendo sinais e maravilhas, mas não creram. Aleluia. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não creste. Apesar de todas as provas que Jesus estava dando, eles não tinham crido em Jesus. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Então o Senhor está dizendo: olha, todos que vêm até mim, eu não vou lançar fora. Foi Deus quem permitiu chegar até mim, foi o Pai que trouxe até a mim. Aleluia. Jesus não rejeita ninguém, ele nunca vai rejeitar ninguém. O que pode acontecer é a pessoa se afastar de Jesus, a pessoa parar de crer naquilo que ele fez, né, pela humanidade. Mas Jesus, ele não lança fora ninguém, ele ama todos, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus estava dizendo: olha, eu vim em forma de homem, não para fazer a minha vontade, mas para cumprir a vontade do meu Pai, a vontade daquele que me enviou. Aleluia. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum dos que aqueles que ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Então a vontade de Deus é uma bênção de redenção para a humanidade. Jesus morreu na cruz para todos. Então todos aqueles que se achegam a Jesus, Deus, ele não quer que se percam. Aleluia. Todos aqueles que me deu, não se perca, mas que ressuscite no último dia. Então Deus deu Jesus para que nós venhamos ser salvos. Aleluia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus dizendo: olha, todos aqueles que me vê e crê em mim, eles venham ser ressuscitados naquele último dia, que eles venham ter a vida eterna. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos Jesus. Nós somos testificados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos, né, agraciados com o poder do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus que nos constrange, ele confirma Jesus em nós. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Quando Jesus diz aqui: eu sou o pão, ele, quando falou para Moisés ir libertar o povo, né, no Egito, Moisés dizia: eu não sei falar, como que eu vou chegar, como eu vou dizer que você me enviou? E Deus disse: diga que eu sou te enviou. E nós vemos aqui Deus em Jesus, nós vemos aqui a deidade de Jesus, quando ele fala: eu sou o pão que desceu do céu, porque eu sou. Ele anuncia: eu sou. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Então, toda a iniciação da salvação foi por parte de Deus por nós. Foi a vontade de Deus de nos resgatar. Nunca é nós que queremos, mas é Deus que já planejou, ele já pagou preço por nós. Deus, ele ama a criação. Ele nos ama. E eu sei que sempre Deus vai levantar alguém para orar, para interceder, para buscar, para direcionar. Que é o próprio Espírito de Deus convencendo o homem a ser bom, convencendo o homem a ser um intercessor, convencendo o homem a dar o seu tempo em prol de alguém. Amém?
está escrito nos livros dos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que veio do céu. Este viu o Pai. Então, Jesus dizendo, ninguém viu o Pai, mas aquele que veio do céu, esse sim, eu vi o Pai, né? Ele dizendo, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, se Jesus é o pão da vida, eu sou, ele é o Deus poderoso e santo. Por isso, quando nós vamos nos depreciar, quando nós vamos falar mal de nós mesmos, nós estamos agindo contra Deus. Porque se o eu sou me enviou, e Jesus é o eu sou, o pão da vida, e quando nós dissemos eu sou fracasso, nós estamos falando contra a identidade de Deus. Nós estamos falando contra o próprio Deus. Quando nós estamos nos depreciando, falando mal, falando que não conseguimos ou isso e aquilo, não. Você tem que falar que você é filha do Senhor, você é abençoada por Deus, você está em um momento difícil, mas você não é isso. Você está em um momento de angústia, de tristeza, mas você não é isso. Você é filha amada. Se o grande eu sou é tudo de bom, poderoso e santo, ele é o grandioso, o leão da tribo de Judá, ele é mais que vencedor, né? Ele pode todas as coisas, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas através do que Jesus fez por nós na cruz. Nós temos que orar ao Pai, o grande eu sou, no nome de Jesus, e ele vai nos ouvir. Ó, vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Veja, porque é um maná que só ia alimentar fisicamente. Esse é o perigo de nós corrermos atrás das coisas materiais e esquecermos das espirituais. Porque as coisas materiais perecem, mas as coisas vindas do céu, essa permanece para sempre. E este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei, a minha carne, e o qual eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus é o pão que se deu na cruz. Ele é o pão, né? Ele é a carne que se deu na cruz por nós como um alimento para a humanidade, porque ele deixou o Espírito Santo dele, que só foi possível para nós através do ato de Jesus se dar na cruz, porque ele foi ao Pai, mas o Espírito Santo de Deus ficou para habitar em nós. Aleluia! Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isto é, quem crê naquilo que eu fiz na cruz, quem toma isso como, né, certeza de uma vida eterna, esse vai ser ressuscitado naquele grande dia. Aquele que toma o pão e o vinho em memória de Jesus, aquele que lembra, que faz memória daquilo que Jesus fez por amor de mim, de você, para resgate de muitos, esses serão ressuscitados no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu nele. Então, é crer, é o objeto da fé, é aquilo que Jesus, o objetivo da nossa fé tem que ser aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Né? O objetivo da nossa fé é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus porque ele deu Jesus Cristo para morrer por nós, amar a Deus porque nós não somos merecedores, mas em tudo ele não abriu mão de nós. Assim como o Pai vive, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, por isso a necessidade de nós olharmos todos os dias para aquilo que Jesus fez e nos alimentar espiritualmente daquilo, crendo, confiando, né? Olhar para a cruz e saber, olha, Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço para me tirar de uma escravidão espiritual, de um Egito espiritual, para me tirar de uma perdição espiritual. Jesus pagou o preço para me resgatar. Não tem por que eu ficar entristecido, mas eu tenho que me alegrar por aquilo que Jesus fez.
Este é o pão que desce do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. O que Jesus está falando é a respeito do pão espiritual, é da vida eterna, né? Aqueles que comem, correm atrás do pão. Deus é o provedor do nosso pão do dia a dia. Ele quer nos prover, assim como ele proveu para aqueles que estavam no deserto. Mas aquele pão não trazia a vida eterna. Você ser bem-sucedido financeiramente não te traz a vida eterna, mas quando você põe na tua vida o objetivo, né, de seguir Jesus, quando você vê que o objetivo de Deus por nós, né, o propósito de Deus para a humanidade é salvação eterna através de Jesus na cruz, então você vai estar alimentado espiritualmente, salvo em Cristo Jesus. Ele disse estas coisas na sinagoga. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Então, Jesus dizendo: vocês ficam escandalizados em saber que, né? O pão material, ele não te dá salvação eterna, mas o que te dá salvação eterna é aquilo que eu vou fazer por vocês na cruz. Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então, Jesus estava dizendo aqui, ó, que a sua morte, né, ali é o que ia trazer a salvação. Seria a conexão nossa com o Pai. Aleluia. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então Jesus dizendo, olha, a carne, as coisas materiais, as coisas que vocês correm, o que vocês querem, às vezes até uma bênção física, uma cura, essas de nada às vezes tem proveito se não tiver a fé em Jesus, se não tiver o Espírito Santo de Deus. Mas as palavras que o Senhor estava ensinando, dizendo, eu sou. Ele estava dizendo, olha, não tem como ir ao Pai se não for por mim. Eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, né? Em forma de filho, para resgate de muitos. E as palavras que eu disse são Espírito e vida. Então, o Espírito Santo de Deus é quem nos dá a vida através da obra de Cristo na cruz, através daquilo que Jesus fez por nós. Então, é o próprio Espírito de Deus que nos traz a vida, mas é necessário crer em Jesus. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus bem sabia, desde o início, que eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Então Jesus já sabia, né, ali no meio deles, quem não cria verdadeiramente no poder dele, aqueles que iriam entregar. Então Jesus, ele sabe, Deus sabe quem vai permanecer. Deus sabe quem vai continuar, quem vai crer, quem não vai negar. Né? Assim como ele sabia ali, aqueles que iriam negar ele. Ele dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então Jesus, ele sabia quem iria trair, ele sabia quem ia fugir, mas nem por isso Deus ia renegar, porque o Espírito de Deus ia estar ali disponível depois de Jesus passar pela cruz para convencer o homem do pecado. O Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, ele ficou disponível por nós através daquilo que Jesus fez na cruz. Ele habita em nós e ele é quem convence o homem todos os dias do pecado. É ele quem nos dá a possibilidade, porque olha, antes de Jesus passar pela cruz, Deus sabia quem ia conseguir vencer, ia ser fiel e aquele que não ia. Mas agora, com o Espírito Santo de Deus, nós temos um ajudador, um amigo, está disponível. Basta você crer, basta você confiar. Óbvio que vai ter aqueles que vai negar. Óbvio que vai ter aqueles que vai escolher o lado maligno. Mas a palavra do Senhor diz que naquele grande dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Aí o destino final está na mão de Deus. Cabe a ele decidir, né?
Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, Jesus, ali nós podemos ver, né, que Jesus sabia, ele estava falando que muitos iriam voltar, muitos desistiram por causa da palavra do Senhor, dizendo: se vocês só buscarem as coisas terrenas, vocês pensarem só nas coisas materiais, se vocês quiserem só provisão vinda de Deus e não tiver um amor verdadeiro, né, vocês não poderão ser alcançados, vocês não vão obter o Espírito Santo de Deus, que é o ajudador. E ali muitos deles voltaram na fé. Que nós não venhamos ser esses que vamos voltar na fé, que nós venhamos permanecer fiel, trazendo à memória tudo que Jesus fez por nós, que nós venhamos nos alimentar do pão, né, e da carne, do vinho, né, do sangue de Cristo. Isto é, fazer memória de Jesus todos os dias na nossa vida, é lembrar todos os dias que Jesus fez por nós na cruz. Aleluia. Então até aqui, né, até que o Senhor falando conosco, ele é o pão que nos alimenta, ele é o pão que nos traz a vida eterna. Ele é o pão que desceu do céu. Verso 48, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o pão que nos mantém de pé. Ele é o pão que nos traz para perto de Deus. Ele é o pão, ele é o grande eu sou. Eu sou o que sou. Ele testifica aqui o próprio Deus. Ele testificando o nosso Pai poderoso e santo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que te alimenta. Eu sou o Deus que te levanta. Eu sou o Deus que te resgata. Eu sou o Deus que te cura. Mas acima de todas as coisas, eu sou o Deus que te dá vida eterna. Eu sou o Deus que te ama, né? Aleluia. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Que você não venha abrir mão da tua salvação, que você não venha abrir mão daquilo que Jesus fez por você. Lembre-se, as coisas materiais ficam, perecem, de nada tem proveito, né? Se você não tiver a salvação eterna. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Pai. Que nós venhamos crescer cada dia mais a Tua presença, buscando intimidade com o Senhor. Meu Pai, vai tocando sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Que o Senhor venha ser o pão que alimenta ela. Que o Senhor venha ser o pão que transforma, que cura, que liberta. Meu Pai, no nome de Jesus, faz o que eu não posso fazer, toca onde eu não posso tocar, Senhor. Vai com o Teu Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, no sacrifício do Senhor na cruz por nós. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor fez, Senhor, que é puro, é verdadeiro. O Seu Espírito testifica em nós. Meu Pai, nós não queremos ser como aqueles discípulos que retrocederam, que deixaram de seguir, Senhor, mas que nós venhamos estar diante de Ti. Quando o Senhor dá uma palavra dura, Senhor, é porque o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer nos resgatar. Meu Pai, aqueles discípulos acharam que era muito pesada aquela palavra e então retrocederam. Aleluia, o Espírito de Deus é quem nos transforma, nos vivifica, né? Nós só vamos poder alcançar isso crendo, né? Aleluia, e o Senhor sabia que ia ter muitos que não iam crer, Senhor. Ai, Senhor, nós sentimos no nosso coração a dor, Pai, daqueles que vão se perder, Pai. Senhor Jesus, aqueles que não vão ser alcançados por Ti, porque eles assim decidiram, Senhor, assim decidiram a não estar na Tua presença, mas nós temos a oportunidade todos os dias da nossa vida de nos encontrarmos com o Senhor, em buscar na Tua palavra, em buscar em oração, em jejum, Senhor, em comunhão, meu Pai. Pai, vai tocando sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, repreendendo toda a tristeza, todo o cansaço, todo o medo, Senhor, toda a angústia, Pai. Acampa Teus anjos ao redor deles, guia eles por onde eles forem, Senhor. Seja com eles ao saírem da casa, ao voltarem para casa, seja com eles nessa viagem, seja com eles, Senhor, nesse hospital, seja com eles na porta do hospital, Senhor, seja, Senhor, no presídio, seja onde for, Pai, onde tiver alguém clamando o Teu nome, Senhor Jesus, guarda, liberta, Senhor, entra com a provisão, entra com o resgate espiritual, entra com o resgate físico, Senhor, guardando, libertando, Senhor, entra com a providência, meu Pai. Mas que em tudo
tudo, Senhor, nós venhamos ser gratos, Senhor, pelo resgate espiritual, pelo resgate, pela salvação eterna, por ter nos tirado de um lamaçal de pecado, porque eu não sou melhor do que ninguém, Senhor, nós não somos nada sem Ti, Pai, ninguém é melhor do que ninguém. Ai de nós se não fosse as Suas misericórdias, ai de nós, Senhor, se não fosse o Teu poder, a Tua cura, o Teu resgate, a Tua proteção. Meu Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, engrandecemos o Teu nome. Louvado é o Teu nome, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. A Ti toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.